10 de julho de 2026, se foi a luz aqui. Então vamos gravar vídeo até terminar a bateria do meu computador, tomando um matezito. Uma vez eu atendi uma mãe na minha vida passada como terapeuta. Porque ela muitas vezes o homem tem ciúme dos filhos. Isso dá até um belo corte, né? Então, como é que eu vou falar isso? Deixa eu achar uma linha de raciocínio. Na verdade, naquele vídeo que eu falei sobre o cortar ciclos, eu explico bem como é que funciona isso. O homem, às vezes, tem ciúme do filho. O pai, às vezes, tem ciúme do filho. E a mãe sofre com isso porque ela tem... Aquele filho precisa de um pai, mas ela tem 2 filhos para criar. E o homem, eu sempre falo da herança, como é que é? A frieza herdada, né? Essa frieza herdada, a gente aprende com essa frieza a se defender atacando. Então a gente é ensinado a não ouvir, porque é muito conveniente usar a força para nos protegermos das coisas que a gente nem entende e que a gente só sente o medo. Essa é a cagada. Porque não é nem uma proteção consciente, é uma proteção inconsciente, assim como a herança herdada da frieza. O homem não é ruim porque ele quer. Ele age de uma maneira que gera problemas por conta de um aprendizado quando ele não tinha linguagem. Só que aí quando o homem aprende a linguagem, a frustração dele, a gente aprende a defender o sentimento de frustração através de uma linguagem aprendida de agressão. Acho que esse que é o ponto. Lá naquele vídeo que é o mais importante que tem, que eu explico muita coisa, como é que tudo funciona. Por que que o homem tem os ciúmes do filho muitas vezes? E a mulher não consegue agir para reverter essa situação e construir um lar, né? Todo mundo quer uma casa, mas às vezes a gente se esquece de construir um lar. A criança pequena, a linguagem dela, o mundo dela, tudo que acontece em volta é culpa dela, na cabeça dela. E ela não tem a linguagem para entender. Então, tanto que tu explica para a criança, tu tem que explicar 50 mil vezes e ela não entende. Ela só age através dos desejos dela. E ela só vai entender, sei lá, com 30 anos, né? Quando as coisas, às vezes, é quando tu entende. Então, tu olha a cagada. A menininha teve um pai distante, frio. O nosso primeiro amor são os nossos pais. Eu amo esse ser porque ele que me cuida. O ser que me cuida e que diz que me ama, que às vezes demonstra afeto, é o ser que às vezes está brabo e às vezes não fala e só agride. É o ser que não tem estima por mim. E aí eu já falei no outro vídeo, a criança não aprende autoestima.
depois de grande. Ela aprende pequena quando ela percebe que os cuidadores têm estima por ela. Então, se o meu pai não tem estima por mim, porque ela percebe. O pai às vezes tem a intenção. Só que a gente vai chegar lá no pai infantil também. Ele tem a intenção de fazer o melhor para a filha. Só que ele herdou a frieza do pai dele. O pai não era próximo. Logo, quando ele era pequeno, ele aprendeu que os pais são distantes. Então a filha aprendeu que o pai é distante. E olha a ironia do negócio. Quem é próximo da filha? A mãe. Então ela aprendeu que a mãe é próxima. Esse pai, ele aprendeu que os pais são distantes. E quem dava segurança e tem estima por ele, geralmente, é a mãe. Então, ele aprende que como pai, ele deve ser distante, mas ele vai carregar a conexão com a mãe para o resto da vida. E aí, se o nosso primeiro amor são os nossos pais, e eu tive um pai distante e uma mãe próxima, a gente vai buscar essas referências na vida adulta. Para e pensa se tu não casou ou não namora alguém parecido com a tua mãe ou com o teu pai. Se tu é uma menina com o pai, se tu é um menino com a tua mãe, ou se tu é da forma que tu seja, vê se tu não encontra elementos parecidos. Porque quando tu não tinha linguagem, o amor se apresentou desta forma, com a mãe próxima e com o pai distante. Então, o cara que é extremamente distante, às vezes teve uma mãe de tal forma, ele enxerga naquela mulher traços da sua mãe. E ele revive aquela relação. Aqui eu tô falando um bagulho muito louco, tá? Mas eu vou chegar no ciúme do pai, do filho. Então, às vezes tu vai viver com a tua esposa com fantasias, e fantasias é assim, ó. A tua esposa faz tudo pra ti, a tua esposa arruma tudo, a tua esposa te cuida. Ela é basicamente a tua funcionária, basicamente uma representação da tua mãe. E a menina que teve o pai distante vai procurar o cara que não faz porra nenhuma e que ela tem que fazer tudo pra ele. E ele, às vezes, dá carinho, mas a maioria das vezes é um idiota. Porque é a mesma representação. Aí, quando a mulher tem um filho, esse filho vai demandar que ela seja a mãe dessa criança. Então, a esposa que agia como uma mãe, porque ela lavava a tua roupa, fazia a tua comida, te ouvia, baixava a cabeça para ti, vai ter que cuidar do filho dela. E aí tu vai te sentir meio que abandonado, meio que trocado por aquele filho que é teu filho. Só que tu não entende esse negócio. E tu só sente um ciúme do teu filho. Porque, na verdade, tu casou com uma representação da tua mãe. E é por isso que o teu marido tem ciúme do teu filho. Me responde uma coisa, o teu marido é totalmente conectado com a mãe dele? A mãe dele é a mamãezinha que faz tudo, blá blá blá, blá blá blá.
Ele fica brabo com o filho de vocês, fica brabo contigo e a mamãezinha tá sempre fazendo tudo. Quando tu virar mãe do teu filho, ele vai querer voltar a ser filho da mãe dele, porque ele perdeu a tua representação de mãe. Essa que é a cagada. Então, ele herdou a frieza do pai, herdou a conexão da mãe e ele vai ter ciúme do filho, se ele não entender esse rolê. Deixa eu ver se eu concluo esse raciocínio para as coisas ficarem todas amarradinhas, que isso é muito importante. Por isso que eu sempre falo isso, que o homem tem que ter acesso paterno. Porque assim, ó, a mãe dele, a mãe do teu marido, provavelmente disse pra ele, eu quero neto. Aí ele foi lá e, bom, eu vou ter que dar um neto para minha mãe. E aí ele quer ter esse neto. Porque é a forma de retribuir a conexão que ela teve com ele. Só que ele agora teria que ser pai, mas ele não aprendeu a ser pai com o pai dele. Ele só aprendeu a ser filho da mãe dele, porque ficou faltando outro pedaço. Por isso que quando o homem tem ciúmes do filho, ou tem uma série de problemas, angústias, desconexões com o pai principalmente, ele tem que acessar, ele tem que ter esse acesso paterno. Então, tu tem que buscar esse negócio que gera essa angústia, que geralmente é a falta da conexão do teu pai. E isso está dentro de ti. A gente não aprende a ser pai, a gente acessa ser pai. Como é que tu acessa ser pai? Se tu for um pai presente, é porque tu teve presença do teu pai. Ou porque tu não teve presença do teu pai e tu te ligou, ressignificou e disse, eu quero ser um pai que eu não tive. Porque a criança entende as coisas do jeito dela. Uma coisa não é garantia de que a outra seja verdadeira. Por exemplo, tu teve um pai ausente, tu vai ser um pai ausente. A chance é muito grande, mas isso não é um determinismo, talvez seja essa palavra. Por quê? A criança interpreta do jeito dela a situação em volta. E ela interpreta o sentimento porque ela não tem linguagem no início da vida. Por isso que quando tu é adulto e às vezes tu te bloqueia, tu diz assim, cara, eu não consegui falar. Porque a situação que te bloqueia é a situação que tu viveu quando tu tinha a maior potência de aprendizagem na tua cabeça. Só que não tinha linguagem. Então aquele sentimento volta. Tu não consegue falar, mas tu sente e tu para. E aí tu vai dizer, tá, então se a criança interpreta do jeito dela, não adianta fazer nada. O que acontece? Ela interpreta do jeito dela, mas quanto mais escroto tu for, a chance dela interpretar e quando ela entender a linguagem, ela conseguir nomear o quanto tu é escroto, tu vai aumentar a possibilidade de acabar com o psíquico dela, né? Então, quando tu é presente e tu acessa o que te faltou e dá o que tu não teve, ou dá mais do que tu teve, ela poderá interpretar de uma forma que ela vai ter problemas, mas tu fez a tua parte. E se tu fez a tua parte é porque tu te importa, e aí quando ela tiver problemas, vai ser muito fácil para te auxiliar ela. O problema é que a gente nem sabe que herdou esta cagada. Esse que é o rolê. Então eu não... As pessoas até às vezes dizem, né? Ah, eu odeio pais. Não. Eu amo ser pai e eu trago
esses entendimentos para dar ferramentas para os pais que querem ser bons pais, porque tu quer ser um bom pai. O problema é que tu herdou um negócio que tu não sabe que tu herdou, tá aí dentro, e tu tá tentando fazer racionalmente uma coisa que o teu psicológico já estruturou que tu não vai fazer. Isso só vai conseguir fazer a hora que tu acessar esse negócio. Aí quando tu acessa, tu consegue fazer. O problema, sabe, sei lá, tu... Deixa eu achar um exemplo, sabe? Tu acha que aquilo é natural, porque é familiar. Tu não sabe que dá para ser diferente, porque é familiar. A gente sempre vai fazer o que é familiar. Por que é familiar? Vem da família, do grego famílios. Nem sei se é isso aí. Mas, tipo, quando no livro Fábrica de Cretinos Digitais, ele explica lá, eu vou trazer esse livro. A criança aprende. É como se tivesse o computador da NASA na tua cabeça para aprender coisas até os 7 anos, até os 12 anos. E ao longo da vida, essa capacidade de aprendizagem diminui. Então, na época que tu tem mais condições de aprender, tu não tem linguagem. Porque olha uma criança de 1 ano e 3 meses, ela já está com um vocabulário muito melhor. Ela aprende muito rápido. Então, esse é o momento que o teu cérebro mais aprende. Só que a criança não aprende pela linguagem, porque ela está aprendendo a linguagem. Só que o cérebro dela absorve tudo que está no entorno. E aí, nessa época, tudo que foi familiar entrou como sentimento. Na época que tu teve mais capacidade de aprendizagem, tu aprendeu em forma de sentimento. Depois tu aprende a linguagem e às vezes tu nomeia o teu sentimento. Mas homens não são instruídos a fazer isso. E aí o que acontece? É familiar para ti porque a linguagem que tu aprendeu era a linguagem da percepção. Por isso que eu sempre digo, a criança ela não aprende autoestima. Porque tu diz, tu tem que ser bonzinho, fulano, tem que não sei o que, tarará. Tu até deve reforçar com palavras, mas ela vai ter estima por si quando ela perceber que os cuidadores têm estima por ela. O meu pai me cuida, a minha mãe me cuida. Eles brigam, depois tu vai para a idade adulta e vai dizer, minha mãe me xingava, mas ela estava querendo me ajudar. Depois tu vai reconhecer esta cagada. Porque tu teve a linguagem. Mas tu vai perceber isso desde sempre. Porque no início, a criança aprende olhando. Tu não precisa explicar muita coisa. Ela está sempre ligada e aí daqui a pouco ela começa a te imitar. Porque ela percebe e assimila por imitação. Então, o homem, ele não quer fazer mal. Só foi tão familiar e ninguém explicou para ele essa cagada, porque dizem que o homem não chora, o homem não pode ter sentimento, tudo é violência. O homem prefere se auto-extinguir do que entender o que está sentindo e buscar resolver isso. A gente é tão ceifado de autoconhecimento. Eu não sei qual é a porcentagem de autoextinção masculina, mas eu acredito que deve ser muito maior. Geralmente, os que se têm por mais duros são os que se autoextinguem. Por quê? Porque é uma dureza nesse aprendizado que não consegue nomear tanto o que sente e não se permite nomear o que sente, porque nem sabe que pode se permitir. Na verdade, a sociedade diz que não pode. Isso é coisa de viado. Que ele se auto-extingue. Então, na verdade, os homens não são escrotos. Eles só aprenderam, na fase mais crítica, que eles são distantes. Que eles não cuidam dos filhos. Que eles não se conectam. E depois a sociedade reforçou isso quando veio a linguagem.
né? Toda a violência. Porque eu sempre explico. Tu tem que fazer o teu filho enfrentar os limites, superar as adversidades. Caiu, quebrou, vamos lá, vamos embora. Esse é o teu papel. Só que esse é o teu papel quando ele entende. Quando ele não entende, o teu filho, ele precisa perceber que ele tem segurança. Então as coisas elas acontecem em épocas diferentes. Vai ter um momento que é assim, ó, para de mimimi, levanta a cabeça e vambora. Não, quando ele tiver 14, 15 anos, tu não vai precisar dizer engole o choro, porque quando ele tinha 2, quando ele chorou, tu abraçou. Então ele entendeu. Quando ele sentiu, eu estou fragilizado, eu só sinto medo, e este ser me acolheu. Se este ser me acolheu, então eu posso me acolher. Então ele tem a autoestima, porque o ser mais importante da vida dele tem estima por ele. Então quando ele for ter 14 anos, 13 anos, 7 anos, ele já sente que ele é foda. Porque ele sentia que ele era importante quando era pequeno. Esse que é o rolê. Então, não vou repassar tudo o que eu falei aqui, porque eu já não lembro. Faltou luz aqui, eu fiz um vídeo de 20 minutos, eu achei que ia ser 5. E eu espero te ajudar. Por que o homem tem ciúme do filho? Por causa dessa cagada toda aí. Então, quando tu tem o acesso paterno, quando tu acessar o rolê todo, tu vai... Só que aí é brabo, né? É difícil, porque tu vai ter que entender que é tu que tá todo cagado, meu amigo. Porque é muito mais fácil dizer, não, a minha mulher que é uma idiota. Esse filho, essa criança aí que é um chato pra cacete. Tu nem pensa, tu nem racionaliza, tu só sente. Só que quando tu entende o que eu trago aqui é uma visão que é sei lá, não é que é uma visão, é o que eu entendi do rolê. Estudando psicanálise, estudando livro de psicologia, estudando livro de Fábrica de Cretinos Digitais, Geração Ansiosa. Tem um livro muito bom que é o Animal Social, que é psicologia, muito bom. Fazendo muita terapia, conversando com muita gente. Então, e testando isso. Eu testo isso todos os dias. Hoje meu filho de manhã, a gente tava com pressa para ir pra escolinha, já atrasados, o relógio não despertou. Aí ele tá com 2 anos e 9 meses e agora ele quer. Não, eu faz, eu bota. Aí ele bota a roupa, ele bota o calçado. Só que aquilo bota a manga na cabeça, bota um tênis um pé, outro no outro. E tu tá com pressa. Aí eu. Vamos lá, João, vamos lá que estamos atrasados. Bota o tênis. Não, eu bota. Puta merda. Aí eu. Sabe onde é que tu aprende a sair correndo? Vambora, vambora, vambora. E aí tu não para nunca mais de correr? Todos os dias de manhã que tu ia pra escola, tudo era correndo. E aí, hoje as pessoas te dizem, calma fulano, aflocha, alivia. Tu até acha que isso faz sentido, mas tu não consegue. Porque tu aprendeu na época mais crítica que tem que ser correndo. Então hoje a gente tava com pressa, o João queria botar o tênis, e é no dia a dia, é repetição. A gente aprende tudo por repetição. E a criança tem um cérebro que é uma ignorância de aprendizado. Aí tu repete todos os dias a pressa. Não, não, deixa que eu boto tênis, deixa que eu boto tênis, deixa que eu boto tênis. Bota a roupa. Aí ele queria fazer, porque ele quer aprender, mas tu não aprendeu porque teu pai corria. E aí tu ensina pra ele que tu não faz nada direito, então deixa que eu boto essa coisa, porque ele vai assimilar do jeito que ele ia assimilar. Sabe uma outra coisa que explica isso? Medo de sapo, medo de barata. Medo de barata é aprendido. Porque não aquele bicho, eu acho que a barata nem te morde.
Ela é até suja. Medo de sapo. Tem gente que olha um sapo, sobe em cima das paredes, sobe em cima do teto. É um desastre. A barata, a mesma coisa. Tu não consegue. Racionalmente, tu sabe que aquele sapo não vai te matar. Tu sabe que aquela barata não vai te matar. Tu deveria ter medo de um pitbull solto e não de uma barata. Mas o pitbull, às vezes, tu vai lá e faz carinho, solto na rua. O pitbull pode te matar, a barata não. De onde é que vem isso aí? Me explica. Por quê? Tu era pequenininho, a tua mãe viu uma barata, ela subia em cima, tu não tinha linguagem, tu viu aquele ser que é importante pra ti em pânico, subindo em cima das paredes, então tu aprendeu, este serzinho aqui, eu tenho que fugir. Aí tu vai pra vida adulta, tu entende racionalmente, já tem o racional pra nomear aquilo, mas, sei lá, eu só tenho que fugir desse negócio. Porque tu aprendeu por associação, por observação. Então, tudo que a gente faz, a tranquilidade ou a ansiedade, ela vai vir da base. Tu pode interpretar errado, mas quanto menos pior for um pai presente, os teus aprendizados vão ser um pouco menos piores. Então, o nosso trabalho é fazer a nossa parte. O resto é o resto. Espero ter te ajudado. E let's bora. Já curte, comenta, ativa o sininho, manda pros teus amigos, pra tua mulher, pra não sei quem, pro teu... faz o que tu quiser aí. Beijo do gordo, tchau.